E neste tutorial nós vamos aprender a fazer essa fantasia de cavaleiro super fofa. Todos os tecidos que eu comprei foi nesse estilo. Eu comprei esse que vem 1 metro por 1,50 m, vermelho e preto para nossa capa. Depois você vai precisar de um cinza também para parte do corpo. Se você já viu nossa fantasia de príncipe aqui do canal, eu usei essa super cola que também serve para tecido, mas por alguma razão dessa vez não funcionou. Assim como eu explico lá no final do vídeo, nas minhas considerações finais, se eu tivesse uma máquina de costura, todo esse processo eu faria com costura. Ou caso você não tenha, é melhor você utilizar somente uma cor de capa, colocar só no preto mesmo, para não ficar mais complicado ainda e mais pesada essa capa. Agora você vai precisar do seu pequeno para poder medir a altura dessa capa. Você pode marcar com giz aonde você quer cortar. Eu indico que essa capa você corte menor do que o tamanho que você marcar, porque é de certeza que eles vão correr, tropeçar, então é melhor menor do que ficar grande demais. Depois de cortar o excesso que eu não quero por causa da altura, eu deixei algumas horas ela secando e eu percebi que, independente de ter sido no dia seguinte, ainda não tinha secado a minha cola. Então lá fui eu passar cola quente em tudo, até mesmo naquele corte que eu tinha acabado de fazer, para poder conseguir colar, porque eu não tenho máquina de costura e ia levar muito tempo costurar tudo isso à mão. Provavelmente isso foi por causa da qualidade da cola que eu utilizei, então se você utilizar uma cola melhor, pode ser que isso não aconteça com você e que você não precise utilizar a cola quente, que acaba tornando o tecido muito mais pesado. Depois de virar o tecido do avesso, eu tô selando ela dessa maneira que vocês estão vendo aí, dobrando e passando a cola quente por dentro. Depois vou fazer as medidas do ombro, que é o nosso próximo passo da fantasia. Para essa medida, eu tô colocando a fita em uns 3 lugares diferentes, pedindo para ele abrir um pouco os braços, para eu ver o máximo que ele conseguiria ir, para conseguir deixar essa parte mais confortável na hora de se movimentar. Mas é bom sim você cortar maior, exatamente porque no próprio cavaleiro a ombreira ela é bem mais alta para ajudar na movimentação. Eu tô marcando numa folha 4 aquilo que eu acabei de medir, dobrando a outra ponta ali naquela marcação e cortando o excesso. Dobrar esse papel no meio dessa maneira vai ajudar que na hora de eu criar esse molde eles fiquem bem certinho dos dois lados e essa curvatura não fique diferente um lado do outro, porque meu objetivo é fazer 3 nesse formato que eu tô mostrando para vocês aí. Depois de você fazer essa curva com o papel dobrado, a gente só vai abrir e ajustar para poder ficar com a curvatura mais certinho, não deixar nenhuma parte reta. Caso você ache muito difícil conseguir reproduzir o que eu tô mostrando para vocês aí, não se preocupe, porque você vai pegar nesse mesmo tamanho, o meu no caso do Bernardo ficou com 23 centímetros por quase 6, porém essa parte de quase 6 não faz muita diferença, isso depende do tamanho que você queira a sua ombreira. Como nós vamos colocar 3 uma em cima da outra, quanto maior você quiser que ela fique, mais larga ela vai precisar ser. E caso você não consiga fazer ele curvado, ele retangular desse jeito, com essas medidas, vai funcionar da mesma maneira. O EVA que nós vamos utilizar para nossa ombreira é esse meio prateado, meio cinza que eu me apaixonei à primeira vista, e é super simples. Do lado oposto do brilho você vai fazer a marcação com esse molde que a gente acabou de criar. Nós vamos precisar de 3 deles para cada lado, então marque e corte os 6. E caso você não encontre esse mesmo tom, não se preocupa, você pode fazer com o EVA cinza que vai ficar lindo do mesmo jeito. A montagem da nossa ombreira é super simples, você vai segurar esses 3 pedaços pela ponta, como vocês estão vendo que eu tô fazendo aí, um sobre o outro. Depois você vai afastando pouco a pouco até você ver qual o tamanho de ombreira você quer, qual a distância que você quer. Se lembra de segurar com bastante firmeza quando você estiver separando e principalmente na hora de colar para eles não saírem do lugar. O mais importante é você colocar uma gotinha de cola para poder fixar eles, para os 3 ficarem juntos. Você pode utilizar nesse momento a cola instantânea, caso você não queira utilizar a cola quente. E depois que eles estiverem já fixos, você vai passar a cola pela parte de dentro, para daí sim eles não se afastarem mais e eles ficarem na distância que você escolheu. Não se esqueça de curtir, caso você ainda não tenha curtido, se inscrever, caso você ainda não seja inscrito, e compartilhar para que mais pessoas também possam aprender. Antes de colar o outro lado, não se esquece de colocar os 2 juntinhos para ver se tá na mesma distância e não ficar um maior que o outro. Eu utilizei uma blusa dele como guia para me ajudar aí na distância das ombreiras, mas se eu fosse fazer o projeto de novo, eu colaria diretamente na blusa, assim me pouparia muito tempo. O tecido que eu vou utilizar para imitar aquele tecido mais fino, que é como corrente de alguns cavaleiros, é esse tecido que é para coisa de Halloween mesmo, que eu encontrei aqui, que tem preto, branco, tem várias cores, e eu acho que cinza é o que vai combinar mais. E, novamente, se eu fosse fazer de novo, eu já colocaria isso direto ali na blusa, mas nós vamos cortar uma manguinha para caso esteja no verão
verão, aí o seu filho consiga utilizar essa fantasia por cima de uma roupinha de verão ou por cima de uma roupinha de inverno, que foi essa a minha intenção. Você vai cortar ela um pouquinho maior do que a circunferência do bracinho ali, como vocês puderam perceber, e depois a gente vai colar ela na nossa ombreira, começando pelo meio e depois indo de uma lateral, depois para outra. Se você já estiver fazendo a colagem diretamente na blusa, você vai colar também na ombreira. Você não vai precisar colar na blusa, você pode colar assim, do jeito que eu tô fazendo aí, só que a ombreira vai estar presa na blusa e esse tecidinho cinza vai estar preso na ombreira. Depois de reproduzir da mesma maneira para o outro lado, a gente vai começar a trabalhar nessa parte de baixo, nessa espécie de armadura que a gente está fazendo, utilizando o mesmo EVA da ombreira. Você vai ver ali a circunferência do bracinho do seu filho pela blusa dele, ou mesmo medindo no próprio bracinho, mas essa medida não vai ser exatamente a circunferência correta, ela vai ter que ser um pouquinho menor. Para trazer essa sensação de camadas ali igualzinho na nossa ombreira, eu tô cortando 4 tiras de 7 centímetros ali de largura, como vocês podem ver, e 2 delas vão ter 17 centímetros de altura, as outras 2 19, porque na parte mais perto do pulso ela tem que ser mais fina e a parte que vai ficar um pouquinho mais para cima ela tem que ser obviamente mais grossa. Depois, para elas não ficarem tão retangulares, a gente vai fazer um pequeno corte, deixando elas mais tortinhas aí nas pontas. Como vocês estão vendo, eu pego uma, dobro ao meio, corto e uso ela de guia para poder fazer a outra, e isso eu faço com os 2 tamanhos. Depois desse corte, nós vamos unir as duas, então você vai pegar a maior delas, que é essa de 19 centímetros, e você vai passar cola ali no final dela, na parte mais fina, pegar essa menorzinha de 17, a parte mais larga dela, e colocar ali em cima daquela cola. Depois você vai usar essa como guia para fazer a outra, para ficar as duas do mesmo tamanho. Não se preocupa com esse degrauzinho que vai ficar, porque depois é só você vir com a tesoura ajustando e deixando essa parte mais retinha. Agora a gente vai colar esse que a gente fez naquele nosso tecido bem fininho, quase perto da ponta, não chega tudo na ponta não, pode deixar uns 2 ou 3 dedos para baixo, mas a gente vai só utilizar a cola quente, você centraliza ele ali, joga a cola quente por cima, e como esse tecido é todo cheio de buraquinho, eu só vim passando um palitinho para esfregar essa cola e ter certeza de que ela vai passar para o outro lado. E isso eu fiz bem no meio e nas 2 pontas. Cuidado para não encostar a ponta da cola quente ali no seu tecido, porque senão vai mover, vai mexer e vai acabar saindo do lugar. Pode acabar colando do jeito errado e estragando esse tecido que é tão sensível. Você pode depois tirar esse excesso, como eu tô fazendo aí, somente nessas laterais onde tem o EVA, para ele não te atrapalhar depois e ficar colando na fita que a gente vai pôr agora. Pra gente fazer essa tira que vai unir um lado e do outro, eu tô pegando só um pedaço desse EVA e cortando na faixa de mais ou menos 2 centímetros de largura. Depois eu vou mostrar pra vocês a medida certinha que ele ficou, mas assim, é mais ou menos, não é nada muito certo, porque vai depender da distância do bracinho do seu filho, o quanto que você vai precisar. A gente vai arredondar essas pontinhas só mesmo por uma questão de estética, porque elas vão ficar coladas ali, não vai dar muito pra perceber. E aí vocês podem ver o tamanhozinho que ficou a minha, e nós vamos colar as duas ali onde eu tô mostrando pra vocês, mais ou menos no meio, não precisa ser 100% certo, só passar um pouquinho de cola quente e colocar ali na beiradinha. Eu vou utilizar um velcro, mas você pode utilizar aquilo que você achar melhor, você pode colocar até um botão, caso você consiga, e eu tô só cortando o velcro, colocando de um lado, deixando o lado mais crespo, que é aquele lado que gruda em tudo, eu tô deixando um pedacinho menor e colocando ele ali na parte brilhosa, e essa parte da tira eu tô deixando com aquela fofinha que não gruda em nada, porque eu acho que isso vai ajudar bastante a não ficar arrastando no bracinho dele, pode acabar machucando se essa parte crespa ficar encostando na pele. Depois de colar e ver que ficou bem certinho, nós vamos precisar do nosso modelo para ver se nossas medidas foram corretas. E no meu caso, eu tirei um pouquinho de excesso dessa fita que ficou muito grandona, sobrando. Então, como eu vi que eu não ia precisar de tanto, eu fui lá e cortei um pedacinho para não ficar sobrando tanto. Mesmo que você for fazer colado diretamente na blusa, não pula nada dessa etapa do que eu tô fazendo, exatamente para poder facilitar na hora de vestir, não rasgar o EVA, porque se você colar todo o EVA diretamente no tecido, você pode rasgar ele ou estragar ele na hora de vestir a fantasia. Aí nós vamos arredondar as pontinhas das nossas ombreiras dos 2 lados para poder ficar um acabamento mais bonitinho e depois terminar de colar aquele restante que tinha sobrado, aqueles 2 dedinhos que a gente tinha deixado e ainda não tinha colado. Aí vamos precisar novamente da ajuda no nosso modelo para poder colocar essas ombreiras, ver como que tá bonitinho. Se tiver colado na blusa, veste na blusa, só para ver a distância certinha que ela vai precisar ficar pra gente colocar a nossa parte da frente, que é o que a gente vai fazer
agora. Depois de medido, nós vamos utilizar o nosso tecido cinza, que ele é um cinza prateado. Muito bonito. Vamos cortar um pouquinho maior do que o tamanho que você acabou de medir, pra gente conseguir fazer uma bainha nele. E depois a gente vai fazer mais um pequeno corte, porque esse tecido ele tem que ser meio quase que em V. Ele tem que ir ficando mais fino na parte de baixo. Então corta um lado, depois você ajusta para poder ficar do mesmo tamanho. A bainha desse aí eu também fiz com cola quente. Novamente, se você tiver uma cola melhor ou se você tiver uma máquina de costura, utilize, porque daí o tecido fica mais leve. Eu tô usando a minha fita métrica só para poder ver o tamanhozinho que eu tinha medido lá nele, para ver até onde tem que ir a minha bainha para não ficar menor e nem muito maior. Depois da bainha feita das laterais, a gente vai colar aí nas nossas ombreiras. O ideal é você passar uma gotinha de cola quente, uma gotinha assim, um pouquinho de cola quente, colocar onde você tem que colocar e só depois você virar as duas para terminar de colar e fazer bem certinho na parte de trás, só para ele fixar bem e não se mover antes da cola secar. Agora nós vamos utilizar mais um pedaço daquele mesmo tecido, cortando ele uns 4 dedos para cada lado maior do que esse tecido cinza que a gente acabou de fazer. Depois ele a gente não precisa fazer bainha, não precisa fazer nada, é só você colar ele mais para cima ali da nossa ombreira, onde vocês estão vendo aí. Lembrando que caso vocês optem por colar a ombreira diretamente na blusa, cola só a parte de cima da ombreira, assim não vai te atrapalhar em todos os outros pedaços da fantasia que você tiver que colar, que são feitos diretamente na ombreira. Depois de colar ali, eu vou dar um puxãozinho para baixo só para ajustar e depois eu vou colando ali por cima dessa emenda, desse círculo da nossa ombreira até chegar quase do outro lado, aonde eu tenho esse mesmo tecido na manguinha. Caso sobre muito em cima, como sobrou na minha, você pode colar ele um pouquinho mais para cima na ombreira para o caimento dele ficar quase igual o do tecido mais grosso, o cinza que tá embaixo. Você pode puxar do jeito que eu tô puxando antes dessa cola secar, que daí ele vai dar esse caimento que a gente precisa. Depois dessa parte pronta, você vai precisar de um cinto e como eu não tinha nenhum cinto que combinasse o tom com a fantasia, eu peguei esse tecido, que é um tecido que eu tinha comprado, que é um forro de mesa, você compra no Metro, e eu mesma fui lá e fiz o meu cinto nesse tom, mas se você tiver um cinto escuro ou que seja cinza, você pode utilizar com a fantasia, porque vai combinar. Os que eu tinha que eram muito diferentes, então eu tinha um muito velhinho, todo arrebentado, que eu fiz, eu só arranquei as partes principais do cinto, criei o meu próprio cinto para fantasia. E como esse cinto tá sendo só basicamente uma gambiarra com o tecido que eu tinha aqui, eu tô tendo que colocar essa emendinha aí na ponta, na parte de trás, só porque como isso vai ficar pendurado ali quando ele já tiver colocado o cinto, eu não quero que apareça essa parte branca de trás. Depois de colar as partes que eram do meu outro cinto, eu tô vindo com essa pequena fitinha que eu cortei só pra me assegurar que essa cola quente vai segurar esse tecido, que eu não sei se vai, então eu preferi passar essa fitinha ali só pra ter mais uma faixa de segurança, vamos assim dizer. E esse cinto não acabar soltando. Depois do meu cinto pronto, como ele não é prata, como os detalhes dele são dourados e não tem absolutamente nada a ver com a nossa fantasia, eu tô indo pegar aquele mesmo EVA que eu usei para as outras coisas e colocando ali, passando a cola quente, colocando de qualquer jeito, só mesmo para que ele fique mais prata e menos dourado. Caso você se sinta inspirada, você pode até desenhar um brasão e colocar ali, que aí vai ficar até bem bonitinho e vai puxar ali pro tema de cavaleiro. Do cinto velho eu aproveitei até mesmo esse pedacinho aí, porque ele ajuda a encaixar e a ficar seguro a parte que fica sobrando depois de você colocar ele. E agora, para finalizar a nossa capa e unir ela com a fantasia, você vai dobrar ela do jeito que você tá vendo aí, colando as partezinhas. É claro que seria costurando se eu tivesse, né? Como eu não tenho uma máquina de costura, acaba tendo que ser colando mesmo. Me arrependi, mas você vai fazer essas dobrazinhas ali para ela ficar bem bonitinha e ela vai ficar logo atrás da nossa ombreira, então vai dar um caimento muito bonito na fantasia. Caso você queira que essa capa possa sair ou você queira utilizar ela também com outras fantasias, nós vamos usar o nosso velcro, aquele que a gente usou no braço. Vamos usar ele para poder prender a nossa capa na ombreira e poder tirar ela quando quiser. Caso contrário, você já pode até mesmo fazer essa dobra e colar ela diretamente já na ombreira, sem precisar utilizar esse velcro. Mas se você estiver fazendo exatamente como eu, dando para tirar essa capa, utiliza somente um tecido, não utiliza duas cores, para não ficar pesada essa capa e caindo, puxando a fantasia para trás. Eu coloquei o velcro mais macio na capa e o mais crespinho eu coloquei ele ali atrás da minha ombreira. Acho que eu já falei capa e ombreira 300 vezes nesse vídeo.
mas não tem como evitar. Caso você reproduza a sua fantasia ou qualquer um dos tutoriais que eu ensino, não esquece de me marcar no Instagram, que eu fico muito, muito, muito feliz de ver todos os projetos que vocês fazem. Algumas considerações sobre essa belezura, até desfiz o meu coisinha aqui pra poder falar. Se eu fosse refazer ela nesse momento, eu faria assim como eu fiz a do príncipe, que foi diretamente colada na blusa, diretamente costurada, pregada na blusa, assim não teria tanta oscilação de peso. Então, sim, eu faria diretamente na blusa. Segunda coisa eu tive que dar uma boa diminuída aqui no tamanho, porque a criança ficou tropeçando, mesmo tendo medido. Então, esse tipo de coisa pode acontecer, não só pode, como vai. Eu decidi diminuir bastante para poder diminuir o peso que estava atrás. Se eu tivesse uma máquina de costura, também ficaria muito mais leve. A cola quente faz com que fique muito pesado o tecido. Então, pode ser que, quem sabe, futuramente eu não tome vergonha na cara e compre uma máquina de costura para as próximas fantasias ficarem um pouquinho melhores e menos pesadas, mas para uma coisinha de última hora, super funciona. E olha aí essa coisa fofa, deliciosa. Coloca aqui nos comentários caso você tenha gostado. Lembrando que a roupinha que você usar por baixo uma roupinha mais cinza, qualquer roupinha que ele tiver. Essas fantasias são fantasias para eles irem na escola, para eles irem em eventozinhos, que a gente consiga fazer com materiais mais baratos e que ainda assim estejam ali no tema. Você pode também fazer a parte de baixo da perna para combinar com essa que encaixa no braço, da mesma maneira que a gente fez, utilizando também o velcro para ajustar na perna. E os acessórios eu comprei na loja de chinesa aqui mesmo, a espadinha ele tá usando só pro vídeo, pra escolinha ele vai levar o arco, sem flechas, é claro. Só mesmo pra não termos um acidente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que vocês confiram os outros vídeos de fantasias e de decoração de Halloween. Um beijo e até a próxima fantasia. Tchau!